Buenos dias, garotada, muito bem. Então, vamos lá. Então, ó, quando existe o crescimento da planta, ela está crescendo, né? E existe, por exemplo, algum estímulo externo. Então, ó, crescimento, estímulo externo que faz ela crescer, talvez para o lado do estímulo ou contra o estímulo, né? A gente chama isso de tropismo. Por quê? Porque vai ter um outro movimento que lá na frente, né, dessa aulinha, a gente vai falar para vocês que é o nastismo. Então, existem dois tipos de movimento do vegetal. O tropismo e existe o nastismo, que é um outro tipo que depois a gente vai ver. Então, o tropismo, ele pode ser como positivo quando é a favor daquele estímulo, né? Então é positivo, lógico, e tropismo negativo quando ele é o contrário. Então, algumas partes do vegetal podem reagir contra o estímulo, daí a gente chama de negativo. Lembram do fototropismo, né? Então, é exatamente o que vocês estão tendo aqui agora, ó. O fototropismo é o crescimento do vegetal em resposta à luz. Esse fototropismo pode ser positivo, né, ou pode ser negativo. Nós temos o gravitropismo, também conhecido como geotropismo, né? E o que ele é? É o crescimento estimulado pela gravidade. Então, o estímulo ali, a resposta é dada pela gravidade, tá? O centro do planeta. Tignotropismo é um movimento pelo contato físico. Então o vegetal vai ter que encostar em alguma coisa, né? Aí isso é chamado de tignotropismo. Então nós temos aqui fototropismo, geotropismo ou gravitropismo e tignotropismo. Movimentos estimulados por um fator externo do vegetal. Ok? Existem alguns menores, como, por exemplo, o hidrotropismo. O hidrotropismo é quando cresce, né, como vocês sabem, orientado pela água. Por favor, ou contra, mas vai ser orientado pela presença de água. Quimiotropismo é a parte do movimento que vai ser estimulado ou não pela parte química. Lembram? Ó, a raiz ela precisa de sais minerais. Então, né, esses sais minerais são produtos químicos. Então, o movimento é quimiotropismo. Tá certo? Ó, até aqui são os tropismos, certo? Agora, olha aqui, ó, aqui nós temos o nastismo. Veja, o nastismo ele não ocorre por um estímulo direcionado. Não vai existir nastismo positivo e nastismo negativo. Não, nastismo é um movimento que independe da onde acontecer, ele vai ocorrer. E ele não envolve crescimento. Então, no caso do nastismo, o vegetal não vai crescer em direção a alguma coisa, recuar em direção a alguma coisa. Não, o movimento vai acontecer. É o que vocês estão vendo no desenho ali, ó. Estão vendo o desenho da mimosa púdica? Né? Ou pudica, como queiram. Né? Veja que ela se fecha, ó, as folhinhas estão fechadas quando você toca. E não depende, ela não está crescendo para fazer isso. Né? Ela não está diminuindo, ela está fechando as suas folhinhas. Né? O cara tocou ali, ela fecha. E não interessa também nem aonde você tocou. Se o estímulo for no meio da folha, vai acontecer a mesma coisa. Né? Então, ela vai se fechar assim. Tá? Então, isso é chamado de nastismo. Ó, segredo, macete, não é crescimento. Alguns exemplos aí desses movimentos para a gente ver. O primeiro deles é o fototropismo. O fototropismo vocês já conhecem, sabem até me explicar, como eu falei para vocês. É o crescimento, né, do vegetal, se for positivo, em direção à luz. Lembra lá, né, da auxina que foge da luz? Então, tínhamos comentado com vocês sobre já, né, o fototropismo. Então, ela se direciona à luz. Então, você pode, numa prova, inclusive, de vestibular, coisa, né, você pode até explicar. Você sabe o que é o fototropismo e sabe explicar até como é que ele ocorre. Lembrar que o caule tem fototropismo
positivo. E que a raiz tem fototropismo negativo. Por quê? Porque ela cresce contra a luz, tá? Enquanto que o caule cresce direcionado pela luz. Quando uma plantinha tomba, por exemplo, como é esse caso, a gente está vendo aqui, ó, o gravitropismo, que seria a raiz sendo puxada para baixo, e gravitropismo negativo do caule, que cresce para cima, né? Independente que se tem luz ou não, ele vai crescer para cima, tá? E a raiz vai crescer para baixo. Isso aqui é gravitropismo, independente da luz, ok? Então a gente chama de geotropismo positivo da raiz agora. Lá antes era negativo, né? E agora também inverte. O geotropismo negativo do caule. É negativo do caule, geotropismo negativo do caule, e positivo da raiz. Tranquilo? Aqui nós temos o tignotropismo. Pode ver, de novo, ó, o tignotropismo é um movimento de toque. Então, quer dizer, tocou, fechou. Quando a folhinha lá, né, da planta carnívora está abertinha, né, o bichinho vem e toca nela. Quando toca, veja um estímulo, né, tocou, ela fechou. Tá? Então, aqui isso é chamado de tignotropismo, certo? Aqui nós temos um outro tipo de planta carnívora, aqui, né, bem no finalzinho aqui, né, que exala um cheiro de coisa podre e atrai moscas. E ela é lisa, moscas, formigas, e ela é muito lisa aqui na beirada, né? Então o bichinho entra aqui e cai lá para dentro, tá? E lá ele tem aqui, né, um chuco, muito parecido com um chuco gástrico, né, que vai acelerar a destruição da parte orgânica. Lembre que a planta aqui é a parte inorgânica e não a parte orgânica, tá? No caso da água também é simples, né? Nós temos lá o hidrotropismo que criam raízes em direção à água, a raiz sente a umidade, né? Vocês já estudaram em geografia alguns biomas, né? E dentro desses biomas vocês viram lá o cerrado, e o cerrado, né, que a água é muito longe da superfície, então as raízes têm que crescer muito para atingir o lençol freático, e elas são direcionadas por essa água a crescer naquela direção. Se ela tiver um pouquinho mais para o lado, lá um lençolzinho freático lá, do lado onde a raiz está crescendo, ela vai se direcionar lá. Tá? Aqui vocês estão vendo a cebola, mas tem muita gente que faz também, né, com o caroço de abacate, né? Põe o carocinho de abacate assim, nos palitinhos que ele está ali, e quando ele toca a água, aquilo estimula as raízes a crescer nessa direção. Tá? Isso é hidrotropismo. Ok? Aqui, ó, é um exemplo de quimiotropismo. O quimiotropismo acontece também no solo, né? Então, por exemplo, se você pegar lá, enterrar um cavalo que morreu no solo, aquele cavalo vai se decompor, enterrado lá, né? Os sais minerais vão ser liberados no solo, depois que já não existe mais a parte orgânica, né? E o que vai acontecer? As raizinhas, elas começam a se direcionar para esse local. Por quê? Porque ali tem muita química, os sais minerais que a planta precisa. Ela nasceu numa partezinha assim que tinha muita lama, mas do ladinho tinha lá um humus, né, um material que vai se decompor, né, e liberar os sais minerais. A raizinha se direciona para lá. Isso é chamada de quimiotropismo. Ok? Aqui, de novo, a mesma planta, né, o nastismo, que a gente tinha falado para vocês, que aí, veja, não há crescimento, o estímulo, né, é externo e vai se fechar. Ok? Tranquilo? Só uma coisa aqui, deixa eu voltar aqui, só para esclarecer para vocês. No tignotropismo, no caso das plantas carnívoras, né, o toque e ocorre uma reação, né, e as plantas trepadeiras fazem o tignotropismo também. Os caules, por exemplo, que nem as gavinhas, lembram? Lá nas parreiras, elas se enrolam sobre outros galinhos, né, no toque. Tá? Então ela vem até o galho, encostou o galhozinho, ela começa a se enrolar. Os cipós, por exemplo, que são raízes, eles vêm até a próxima árvore e vão se enrolando nessa árvore quando eles tocam nela. Então isso é tignotropismo. Você vai crescer em direção ao estímulo. Beleza? No problem? Muito bem, para vocês também. Tá?
Aqui no geotropismo, vocês têm o centro do planeta atraindo, né? Então, o geotropismo positivo, quando vai em direção ao centro do planeta, geotropismo negativo, quanto não. Isso é bem interessante, porque nessa experiência aqui, ó, algumas sementes de milho foram colocadas em várias formas, de cabeça para baixo, de lado, ponta-cabeça, certinha. E o que os biólogos viram? Que sempre que molhavam e ela começava a germinar, independente da posição da semente, né? O caule crescia para o lado de cima e a raiz crescia para o lado de baixo. Então, isso é o quê? É a gravidade, né, puxando, fazendo crescer esse vegetal sempre. Caule contra o centro da Terra, negativo. Raiz sempre a favor do centro da Terra, positivo. Algumas experiências feitas com vasinhos também, né? Quando um vasinho de muda tomba, e às vezes a pessoa não viu lá, né? Onde tinha muita flor, né? É o que vai acontecer lá, ó. Estão vendo o giro aqui da plantinha, né? Ela está girando aqui, ó. Né? Então, o caule contra a ação da atmosfera. Aqui, ó, de ponta cabeça, veja que ele está corrigindo aqui, tá vendo? Ó? O caulezinho dele está aqui, ó, fazendo um Jzinho aqui. Tá? Então ele já está, ó. Ele cresceu de ponta cabeça, vai girar e vai começar a crescer para esse lado, certo? Então, aqui quem está agindo é o planeta, né? A gravidade do planeta aí. Agora, aqui, ó, luz de germinação de semente. Tem uma partezinha lá na apostila de vocês que fala em fotoblastismo positivo e fotoblastismo negativo. Então, veja, toda semente precisa de água, precisa de ar para germinar. São fatores inerentes à semente, senão você não consegue quebrar aquela dormência ocasionada por alguns hormônios também, que agora vocês sabem. Tem água, tem oxigênio, quebrou. Só que existem sementes que só vão germinar se elas forem expostas a uma quantidade de luz, né? Então, elas só germinam se tem luz. Então, é durante o dia que elas são estimuladas, as células começam a se desenvolver. À noite, elas param de crescer, né? Elas param de germinar, as sementinhas lá, né? Param do embriãozinho se desenvolver. Já as plantas que têm fotoblastismo negativo, não. Elas, mesmo de noite, elas se desenvolvem. Então, elas não precisam de quantidades de luz para quebrar aquela dormência. Então, fotoblastismo positivo, fotoblastismo negativo, né? Sem complicação. E aí vem aquela pergunta, né? Mas, professor, como é que as plantas sabem que é verão, se é inverno, né? Em que estação a gente está? Então, como é que a botânica explica isso, né? Como é que nós explicamos como uma planta ela sabe que é verão, ou se é primavera, ou se é outono. Tá? Outono, mês das caídas das folhas, primavera, né? A época da floração. Então, isso é explicado também pela luz, um fator muito importante, né? Então, para vocês entenderem, dentro de cada espécie de vegetal, existe geneticamente, ela já nasce com isso, é característica da espécie ter o que a gente chama de fotoperíodo crítico. Tá? O fotoperíodo crítico é o número de horas que a planta precisa de luz para poder fazer a fotossíntese, sobrar açúcar e dar energia a ela para produzir uma flor. Porque para produzir uma flor, veja, vocês já sabem, demora. A geminha tem que ser estimulada, aí vai começar a formar aquelas folhas de defesa, mais os órgãos sexuais internos, ela vai se desenvolvendo, aí vai haver a fecundação, após a fecundação, formação do fruto, e tudo isso depende de muita energia. Tá? E a energia da planta vem da onde? Do açúcar. E se vem do açúcar, depende também da fotossíntese. Então, existem plantas que a gente chama plantas de dia curto. As plantas de dia curto, como o próprio nome diz, elas vão florescer com uma quantidade de luz menor,
Então, elas são eficientes, né? As folhas são mais escuras, normalmente elas são as folhagens que você tem em casa, elas não precisam de muita luz. Mesmo com pouca luz, ela consegue se desenvolver e consegue formar flor. As plantas de dia curto são as plantas do quê? De inverno. As plantas que lá no outono começam a se desenvolver, ou no comecinho ainda da primavera, elas ainda estão em florzinha lá, né? Mas a florzinha já está murchandinho, tá certo? Então, nos dias de frio, tá, os dias são mais curtos, as noites são mais longas. Esses vegetais, né, de dia curto, eles preferem, né, essa incidência, eles se dão bem, eles estão muito bem preparados. Enquanto as outras plantas estão sofrendo, né, para florescer, essas aqui estão florescendo legal. Então, elas, né, o fator crítico delas prefere, né, geneticamente, menos luz. Já as plantas de dia longo são aquelas plantas que precisam de um período maior de iluminação. Então, são aquelas plantinhas da onde? De verão. Aquelas que agora vão começar, agora não, porque o tempo deu uma, mas mesmo assim, agora elas vão começar a formar as flores. É a grande maioria, né? Tem mais luz, mais fotossíntese, ela consegue guardar energia e aí ela vai florescer legal. E ainda existem aquelas que não estão nem aí, que são indiferentes. Né? São aquelas, por exemplo, que não querem nem saber se o dia é longo, se o dia é curto, isso para elas não interfere. Elas vão produzir flores tanto no inverno quanto no verão. Elas produzem flores o ano inteiro. Então, muitas vezes o capim, né, que você olha lá alguns capinzinhos, eles têm essa capacidade, eles estão ali se desenvolvendo, independente se está frio, se está calor, ele está ali, produzindo a sua florzinha. Lógico, são vegetais mais discretos, né, não precisam... as flores não são muito complexas, são mais simples, tá? Então, ó, dia curto, plantas de inverno, tá? Dias longos, plantas de dia longo, aquela de verão, tá? Não pode esquecer isso, tranquilo? Parece facinho, né? E é. Uma coisa bem interessante, tá? As plantas de dia longo, daí vocês vão me falar aqui o que influencia, né? As plantas de dia longo, tá? Na verdade, elas conseguem perceber os dias através das noites. Parece uma coisa estranha, né? Mas é assim, ó. As plantas de dia longo, o dia é comprido e a noite é curtinha. Foi feita uma experiência assim, foi colocada uma porção de plantinhas de dia longo, né? E elas estavam ali recebendo luz, daí à noite pouca luz, daí, né, era curtinho, né, à noite, daí ele já começava, né, a ficar claro mais cedo, e elas estavam indo na boa. Daí alguém fez o seguinte, à noite, né, quando não tinha mais luz, alguém foi lá, pôs umas lâmpadas que imitam, né, a luz do sol, a fluorescente junto com uma incandescente, e no meio da noite ele acendeu a luz, deixou um tempinho a luz acesa e apagou a luz. Tá? E o que aconteceu? As plantas começaram a ficar confusas e a grande maioria delas, isso, né, aconteceu no inverno, tá? Tinha falado para vocês antes, no inverno. Tá? Aconteceu no inverno. Quando ele bateu a luz, né, o que ele fez? Ele fez com que a noite ficasse curta, né? Então confundiu as flores, e as flores começaram a fazer o quê? Começaram a florir, mesmo no inverno. Lógico, como não estavam preparados para isso, uma grande parte lá sofreu muito com isso, né? Então a plantinha podia ter morrido, tal. Mas o que prova que o que importa é a quantidade de tempo que ela fica sem luz, né? Porque daí, sendo curta a noite, né, ela vai saber, né, que, entre aspas, saber, né, que vai ter a luz, né, vai ter a luz, vai produzir mais açúcar no outro dia. Se eu bater a luz no meio da noite, confundo ela. Né? Ela, opa, as noites começaram a ficar curta, né? E começa lá o sistema de floração. Tá? Tranquilo isso até aqui? No problem. Todo mundo sem dúvidas sobre essa aulinha? Hein? Qualquer dúvida, estamos aí. Então, até las 3 mañanas, gentarada.
Um abraço, vamos dizendo tchau e até mais.